Eu quero falar com você nessa noite, e o tema da minha mensagem é vencendo o medo. Vencendo o medo. Feche os teus olhos um minuto. Espírito Santo, eu oro para que só o Senhor seja bem-vindo nesse lugar. A palavra diz, Senhor, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E não existe amor maior do que Jesus. Jesus é o próprio amor. Por isso eu te peço, Jesus, entra nessa casa. Toma cada coração aqui nessa noite. E em nome de Jesus, liberta-nos do medo. Liberta-nos da insegurança, da dúvida. Liberta-nos de tudo aquilo que possa de alguma forma gerar em nós incredulidade, falta de fé, insegurança, medo. Que em nome de Jesus nessa noite, mais uma vez o Teu Espírito ministre no nosso coração. Estamos abertos a receber a Tua palavra. E se você crê nisso, diga amém. Amém. Eu quero que você entenda que quando nós falamos sobre o medo nada mais é do que um sentimento aprendido. Ninguém nasce com medo. O medo não é algo que você nasce com ele em você. Toda criança livre, ela é livre do medo. É por isso que alguns pais e algumas mães, às vezes até para proteger a criança, ele insere ou instala na criança alguns tipos de medo. Eu quero que você entenda que o medo não nasce em você, o medo é algo aprendido, é um aprendizado. Você aprende a ter medo. Parte desse medo, alguns acreditam e consideram como um medo bom, se é que nós podemos dizer assim. Por que é bom? Porque produz prudência, gera em nós prudência. Então, novamente, quando um pai instala um certo tipo de medo numa criança, em partes, esse medo pode até ser bom, pode até ser benéfico, porque agora gera na criança uma prudência. Agora a criança não vai saltar de um prédio como esse. A criança agora não vai subir numa árvore e pular de lá, porque agora ela tem medo. Então produziu nela um certo tipo de prudência. O problema é que a grande maioria dos medos que são instalados em nós não são considerados bons, porque não geram em nós prudência. Pelo contrário, geram em nós limitação. A grande maioria do medo que eu e você carregamos nos paralisa, nos bloqueia. O medo que você muitas vezes sente é um medo que te paralisa, que te bloqueia, que te impede muitas vezes de viver o novo. Perceba que o novo também produz um certo tipo de medo. Se você é casado, se você tem filhos, se você teve que mudar de nação, e a grande maioria passou por isso, você passou a viver algo novo. Durante 22 anos da minha vida eu era solteiro, vivia na casa dos meus pais. Com 22 anos, casei. Dia 8/8 de 2008, às 8 horas da noite. E eu sempre dizia que eu queria ter 8 filhos. Mas depois que veio a segunda, a gente desistiu, né, amor? Falou, não, tá bom demais. Ela já vale pelos outros 6 que viriam. Mas o que acontece é, o novo é incerto. Eu não sei o que vai acontecer. Por isso, existe um certo tipo de medo. Vamos ser sinceros. A sua mudança do Brasil para cá, se é que você veio, se é que você não nasceu aqui, ou talvez ainda existem alguns turistas entre nós, mas a sua mudança gerou uma incerteza, o que produziu muitas vezes o medo. O novo produz o medo. A Bíblia vai dizer que um dia um anjo do Senhor se aproxima de uma menina ainda, uma menina virgem chamada Maria. E quando o anjo se aproxima dela, o anjo diz a ela que ela iria gerar o Cristo, o Jesus que eu e você conhecemos. Agora pensa comigo, uma menina virgem,
numa cultura completamente diferente da nossa de hoje, ouvir um anjo dizer: você vai dar à luz. Ao final desse diálogo entre o anjo e Maria, o anjo faz questão de dizer: não tenha medo. O anjo primeiro diz a ela: olha, você vai gerar o Filho de Deus. Mas ao final, antes de subir aos céus, o anjo traz essa recordação ao coração dela: não tenha medo. Eu acredito que foi exatamente essa frase que a sustentou por cerca de 9 a 10 meses. Eu acredito que aquela menina grávida, com a sua barriga crescendo, à medida que ia gerando as dúvidas, as incertezas, o medo, ela se lembrava do anjo dizendo: não tenha medo, 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 não tenha medo. Eu imagino que ao longo de 9, 10 meses foi aquilo que sustentou aquela menina. Porque o problema não é quando você tem medo, o problema é quando o medo te tem. O maior desafio não é você não ter medo, porque o medo pode bater na sua porta a qualquer momento. O problema é quando você permite o medo te tomar. Está fazendo sentido para alguém aqui nessa noite? Maria, ela ouve a voz do anjo dizendo: não tenha medo. Agora, quantos de nós nos permitimos ser guiados pelo espírito do medo? Quantos de nós verdadeiramente caminhamos e damos passos, muitas vezes, ou até não damos passos, não caminhamos, não avançamos, porque temos medo? Eu não sei se você sabe, mas 97% dos medos que nós temos nunca se realizaram. Você já parou para pensar que 97% dos medos que você teve de algo que poderia acontecer nunca aconteceu? E talvez você olhe de novo: nunca aconteceu porque justamente eu não fui. Será? E se você tivesse dado o passo? Vou usar aqui o exemplo desse casal que acabou de chegar. Chegaram aqui, foram lá na nossa casa, foram almoçar com a gente e disseram: pastor, a gente tem uma palavra para a América, mas a nossa passagem de volta é dia 17 de janeiro agora. E agora o que a gente faz? A gente só olhou para eles: você tem uma palavra? Tenho. Foi Deus que te falou? Foi. Então cancela a passagem e fica. Com 2 meninas, uma igreja maravilhosa lá no Brasil, igreja para 3.000 membros. Deixaram tudo e ficaram. Voltaram para casa onde eles estavam acomodados. Pode falar já, né? Podia, já falei. Voltaram para casa. Um casal de amigos que estava recebendo eles. Chegaram para o casal, disseram: olha, decidimos, vamos ficar. O casal olhou para eles: a gente só estava esperando vocês falarem isso. Sério, sério. E agora, nós vamos mudar e vamos deixar a casa mobiliada para vocês. Não, você não está entendendo, não. Só que tem mais. Aí o casal olhou e disse assim: só que é o seguinte, a gente está construindo uma casa nova, só vai ficar pronta em abril, tem 2 meses ainda. Aí já começou o medo. E agora, como é que nós vamos pagar aluguel 2 meses? Aí o casal disse: não se preocupe, nós vamos pagar para você um Airbnb de 2 meses, para vocês ficarem despreocupados. Quem aqui já teve medo alguma vez? Medo de qualquer coisa. Medo de barata? Brincadeira. Eu quero falar com você nessa noite sobre vencer o medo. Eu quero levar você a acreditar tanto em Deus, tanto nas promessas e na palavra de Deus, que o medo não vai mais te dominar. O medo não vai ser o seu guia. O medo não vai governar a sua alma, as suas emoções. Pastor, você não tem medo? O medo bate na minha porta, mas todas as vezes que ele bate, a minha fé fortalecida no Senhor prevalece e sobrepõe o medo. E eu quero que você entenda isso, porque
A ordem repetida mais vezes na palavra é essa: não temas. A ordem que o Senhor mais repete na Bíblia é: não tenha medo. Por que será que Deus insiste em repetir por diversas vezes, por inúmeros versículos: não temas, não tenha medo? Por que será? Porque muitas vezes nós não conseguimos entender os planos de Deus, e porque não entendemos os planos de Deus, nos deixamos ser dominados pelo medo. A palavra vai dizer em Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e Vamos ler juntos? Vamos ler novamente, todos juntos? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e futuro. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra maravilhosa nessa noite? Se realmente nós entendêssemos essa verdade, se realmente nós lêssemos esse texto com a convicção e com a certeza daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, se nós lêssemos isso e realmente tomássemos essa verdade para as nossas vidas, dizendo: o plano do Senhor é me fazer prosperar, o plano do Senhor não é me causar dano, o plano do Senhor é me dar esperança e um futuro, o plano do Senhor vai além dos meus planos, os meus planos são imperfeitos, os meus planos são limitados, os meus planos não conseguem se comparar aos planos do Senhor na minha vida. Talvez eu tenha feito muitos planos ao longo da minha jornada de vida, mas os planos do Senhor sempre são melhores, os planos do Senhor sempre são perfeitos, os planos do Senhor sempre serão aqueles que devem me guiar. Aquele mesmo anjo que apareceu para a menina Maria, um dia ele também entra na casa de um homem chamado Zacarias. E quando ele vai à casa desse senhor chamado Zacarias, marido de Isabel, um homem avançado de idade, uma mulher avançada de idade, uma mulher estéril, mas a palavra do anjo para o homem é: a tua esposa vai engravidar, a tua esposa vai ter filhos. O que é mais interessante é que parece que na casa de Maria, o anjo chegou antes do tempo. Uma menina, virgem, não está no momento de ter filho, sim ou não? Não, anjo, você veio antes do tempo, espera um pouquinho. Estou para casar, espera eu casar, depois que eu casar, aí você volta. Já na casa de Zacarias, parece que o anjo chegou depois do tempo. Já sou velho, minha esposa também, e além disso era estéril. Quando nós não conseguimos entender os planos de Deus, a gente fica tentando colocar Deus dentro dos nossos planos, da nossa agenda e da nossa dimensão. Mas o Deus da eternidade não existe antes, muito menos depois. Ele não se antecipa, mas ele também não atrasa. O Deus da eternidade, os seus planos são perfeitos, a sua hora é perfeita, o seu dia é perfeito, Ele é o Deus do tempo. É por isso, meu irmão, que Ele pode chegar para Maria e para os olhos de muitos dizer: mas foi antes do tempo. Assim como Ele também pode chegar na casa de Zacarias e para outros alguém dizer: Ele está já atrasado. Mas o Senhor, Ele olha e diz: ei, eu não me antecipo, eu também não me atraso, o meu tempo é perfeito, os meus planos são perfeitos, porque eu é quem sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Tem alguém que recebe essa palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Olha para quem está do teu lado e fala para essa pessoa: você não precisa entender. Não, chacoalha ela aí, fala para ela: você não precisa entender, você só precisa crer. Olha para uma outra pessoa, para ela não pensar que é indireta para ela. Fala para uma outra pessoa: você não precisa entender, você só precisa crer. Só vai, meu filho,
Bate na mão de 3 pessoas aí e fala para essa pessoa: só vai, só vai, só vai. Mateus 14, 26 diz: quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. A verdade é que o medo que te paralisa, ele não é real. É por isso que nesse texto é usada essa figura de um fantasma. Mas é exatamente assim que o medo é. É como um fantasma, ele não existe, ele não é real. Nós temos medo de algo que não aconteceu, como se nós pudéssemos prever o futuro, como se nós tivéssemos o poder de dizer como será o amanhã. A palavra do Senhor nos garante: ei, viva cada dia, viva cada dia, viva cada momento. Deixe que para cada dia haverá suas recompensas, para cada dia o seu próprio mal. Eu não posso, eu não devo e eu não sou nem capaz de prever como será 2026. Mas o que eu posso é viver o agora. O que eu posso é viver o hoje. O que eu posso é colocar os meus pés aonde o Senhor me mandou colocar. O que eu posso é manter o meu casamento saudável. O que eu posso é ensinar os meus filhos o caminho que eles devem andar. O que eu posso é inserir a palavra de Deus dentro da minha casa. O que eu posso é ser um homem de Deus por onde eu andar, aonde eu pisar, aonde eu estiver, ter uma boa conduta, ter um bom testemunho. É isso que eu posso fazer. E o mais eu entrego nas mãos do Senhor. O mais eu entrego e confio. Eu simplesmente creio. Se Ele prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o autor e consumador da minha vida. Esse medo não é real. Agora entenda que a origem do medo se deu no jardim do Éden. A origem do medo, o medo ele começou a existir ali no jardim. Como, pastor? Como é que isso aconteceu? Você não me perguntou, mas eu vou te responder. Porque o que alimenta o medo é a dúvida. A dúvida é o combustível do medo. A dúvida é o alimento do medo. Quando a serpente veio ao homem, a Adão e Eva, a serpente começou a colocar em dúvida aquilo que Deus havia dito. Adão e Eva começam a ouvir a serpente, e a voz da serpente colocou em dúvida aquilo que Deus havia falado. Toda dúvida é um combustível do medo. Quantos de nós hoje estamos literalmente alimentando o medo com a dúvida? Quantos de nós no momento como oferta, por exemplo, nós não ofertamos, não dizimamos porque temos medo de nos faltar amanhã? Sabe o que é isso? A dúvida. Será que amanhã eu vou ter trabalho? Será que semana que vem eu tenho emprego? Será que daqui a alguns dias eu vou continuar nessa nação? Será? Ou seja, a dúvida, ela começa a produzir em nós o medo. Agora preste atenção, por favor, porque isso vai desencadeando dentro de nós. A dúvida alimenta o medo, e o medo se torna a raiz da ansiedade. Conhece alguém ansioso? Esse ansioso é um medroso. E o seu medo está pautado na dúvida, na incerteza.
Eu fico tão preocupado com o amanhã. Eu tenho tantas dúvidas de como será o futuro, que eu produzo medo e vivo ansioso. Mas a carta de Pedro nos diz e nos assegura: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque é ele que tem cuidado de vocês. Você pode falar isso para alguém que está do teu lado? Fala para essa pessoa: o Senhor está cuidando de você. Olha para uma outra pessoa e diga: o Senhor está cuidando de você. Olha para uma terceira pessoa e diga: o Senhor está cuidando de você. É nele que nós encontramos abrigo, é nele que nós encontramos o esconderijo. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele está cuidando de nós. Ele nos afirma e diz: eu estarei com você todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Se foi Ele quem te trouxe a essa nação, Ele vai cuidar de você nessa nação. Se foi Ele que te convidou para entrar nessa cidade, Ele vai te sustentar nessa cidade. Se foi o Senhor quem te trouxe a esse lugar, Ele está cuidando de você. Tem alguém que pode glorificar o nome dEle? Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. A dúvida alimenta o medo, mas a fé alimenta a coragem. Tem gente que acredita que a coragem começa quando o medo termina. Não. A coragem, ela só existe porque existe medo. Jesus chega no barco. Parem de ter medo, tenham coragem. Mas tem um outro momento em que Jesus também está no barco. E nesse momento que Jesus está no barco com os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que ele está dormindo, enquanto há uma tempestade do lado de fora. Os discípulos acordam Jesus desesperados, e quando Jesus levanta, a pergunta de Jesus é: por que vocês estão com medo? Homens de pequena. Porque se a dúvida alimenta o medo, a fé alimenta a coragem. Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. A coragem não é a falta do medo. A coragem é a fé exercida, para que através dessa fé eu vença o medo. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Enquanto os discípulos tinham medo, Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Fica aqui comigo, fica aqui comigo. Discípulos com medo, Jesus dormindo. Por que será? Diga comigo: porque Jesus sabia. Diga mais forte, diga: porque Jesus sabia qual era o seu destino. Jesus sabia que no propósito de vida que ele tinha, a morte dele não seria dentro de um barco. Jesus sabia: eu fui enviado para morrer na cruz. Por que eu vou ter medo da tempestade do barco, se a minha morte não vem do barco? A minha morte será na cruz. Então, quando você sabe o que Deus tem para você, as tempestades podem vir, os vendavais podem vir, as incertezas podem vir, o governo pode vir, quem quiser vir pode vir, mas eu continuo firme e convicto de qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. Eu sei qual é o destino que Deus tem para minha vida. Jesus olha para o barco e diz: não é no barco que eu vou morrer, então eu não preciso temer, eu não preciso temer.
Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és. Levante as suas mãos e diga: não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer em todo Deus. Senta mais um pouquinho que não acabou não. Eu vejo o Espírito Santo enchendo corações aqui com tanta presença, com tanto amor. E o medo literalmente indo embora, o medo indo embora. Talvez alguém possa olhar para mim e dizer: pastor, para você é fácil falar. A verdade é que hoje você só vê o fruto. Mas quando eu e minha esposa tínhamos 2 anos de casados, fizemos 16 anos agora, mas com 2 anos de casados, o inimigo entrou no nosso casamento. E ele tentou destruir o nosso casamento. Mas enquanto o inimigo estava tentando destruir o nosso casamento, eu dizia: Senhor, não foi isso que o Senhor disse. Eu me lembro na minha juventude orando e o Senhor dizendo o nome da minha esposa nos meus ouvidos. Foi de uma forma tão clara, por 7 vezes ele disse: Aline, Aline, Aline. Eu me casei com ela no dia que eu ouvi essa palavra. Ou melhor, eu a pedi em casamento, mas já estava casado. Nós nem nos conhecíamos direito. Terminou um culto como esse. E aí, meu irmão, você está aqui solteiro até agora porque está te faltando coragem. E pronto, falei. Tô vendo ainda, né? Tô pensando ainda, né? Pensando ainda, né? Construir minha vida primeiro, tem que... Não, irmão, tem nada. Vai pra cima em nome de Jesus. Acabou o culto. Cheguei na Aline. Falei: preciso falar com você. Ela, aqui? Eu falei: não, vamos no shopping. Sentamos no meio da praça de alimentação, aquele monte de gente. Olhei no olho dela e falei assim: aqui, Deus me falou hoje que eu vou casar com você. Ela olhou pra mim e disse: você tá maluco? Nem te conheço. Eu falei: pois é. Mas eu ouvi. Eu tinha tanta convicção e tanta certeza que com 2 anos de casado, quando o inimigo tentou entrar no nosso casamento, eu dizia: não é isso que o Senhor disse. A tempestade veio, mas eu sei, não é no barco que eu vou morrer. Tá fazendo sentido para alguém? Quando mudamos para cá, antes de mudarmos, eu trabalhava num banco. Tinha uma vida maravilhosa financeira no banco. Eu abandonei minha carreira promissora. O Senhor pediu. Eu ouvi a voz dizendo: peça demissão. Eu ouvi, foi nítido no meu coração. Cheguei no meu gerente e falei assim: cara, tô aqui pedindo demissão. Ele: você tá maluco? Pois é, cara. Saí, mudamos para cá. Começaram a vir os desafios financeiros. Eu entrava no meu quarto e dizia: Senhor, não foi isso que o Senhor me disse. Eu entrava no meu quarto e dizia: Senhor, não é isso que o Senhor me prometeu. O Senhor não me trouxe nessa nação para passar vergonha. O Senhor não me trouxe nessa nação para ficar pedindo dinheiro emprestado. O Senhor não me trouxe nessa nação para eu passar necessidade de Deus. Não foi isso que o Senhor me disse. Eu lembro da tua voz me dizendo. Quando meu pai estava acamado num leito de morte, literalmente, e os médicos olharam e disseram: se o seu pai sair desse hospital, ele vai ter sequelas graves.
ele não vai ver, ele não vai ouvir, ele não vai se locomover. Mas dentro daquele hospital, eu e minha família, nós declaramos: Senhor, não foi isso que o Senhor disse. O seu propósito ainda não se cumpriu por completo na vida do meu pai. Senhor, não é essa palavra que nós nos apegamos. Nós nos apegamos na tua promessa, na tua palavra. 21 dias depois de uma cirurgia no cérebro, tirando um tumor de 8 centímetros da cabeça, 21 dias depois da cirurgia, meu pai estava em cima da plataforma da minha igreja pregando a palavra. A verdade é que hoje você só vê o fruto. E talvez para você olhar para mim hoje e dizer: pastor, é fácil você falar, não tenha medo. O que eu preciso que você entenda é que quando o medo bater na sua porta, e ele vai bater amanhã de novo, e ele vai bater no mês seguinte de novo, e ele vai bater no ano que vem novamente. Quando o medo bater na sua porta, você vai se apegar nas promessas que o Senhor tem para a sua vida. Você vai se apegar nas palavras que o Senhor tem para a sua vida. E você vai dizer: Senhor, não foi isso que o Senhor disse sobre o meu casamento. Não foi isso que o Senhor disse sobre a minha família. Não foi isso que o Senhor disse sobre a minha saúde. Não foi isso que o Senhor disse sobre os meus negócios. Não foi isso que o Senhor disse na minha mudança para os Estados Unidos. Não foi isso que o Senhor falou. Eu me apego nas tuas palavras. Eu me apego na tua verdade. Eu me apego naquilo que o Senhor disse ao meu respeito. Tem alguém entendendo que eu estou pregando aqui em nome do Senhor Jesus? Enquanto a dúvida alimenta o medo, a fé te impulsiona a viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Segundo Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, ou em algumas traduções de medo, mas de poder. Diga comigo: poder. De amor. Diga comigo: amor. E por último ele diz de equilíbrio. Diga comigo: equilíbrio. Ele diz: o Senhor não te deu o espírito de medo, mas Ele te deu o espírito de poder. Poder para quê? Para repreender o mal. O diabo está tentando contra os seus filhos. O diabo está batendo na porta da sua casa. Começa a declarar: ei, aqui dentro da minha casa não. Aqui dentro da minha casa não. Aqui dentro da minha casa não. Você vai declarar: mal algum vai chegar na minha casa. Coloque a mão sobre essa pessoa que está do teu lado, no ombro dessa pessoa que está do teu lado. Fala para ela: mal algum vai chegar na sua casa. Fala para ela: você está guardado e protegido. Fala para ela: você está blindado. Diga a ela: você está escondido. Você está escondido. Poder para repreender o mal. Ele diz: amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. E ele termina dizendo: equilíbrio. Para quê? Para ter as nossas emoções controladas pelo Espírito. Sabe esse tipo de gente bipolar? Já viu gente bipolar? Crente bipolar. Conhece crente bipolar? De manhã ele está aqui: não temas ondas. Aí à noite ele está: Jesus, meu Deus, tá dando tudo errado, tá vendo? Mais um videozinho, olha lá, mais uma pessoa, olha lá, mais uma blitz, olha lá, mais um. Ele disse: deu o poder, o amor e o equilíbrio. Suas emoções controladas, governadas pelo Espírito. A paz que excede o Espírito Santo. Vai todo mundo olhar e dizer: como é que você tem tanta paz? Você fala: cara, nem eu sei. Mas Ele não me deu o espírito de medo. Ele me deu o espírito de poder, do amor e do equilíbrio. Emoções ajustadas, governadas pelo Espírito Santo. Vai se colocando de pé no seu lugar, por favor. Seu medo está tentando assolar a sua alma. Dê ordens à sua alma hoje. Igreja de Jesus, ouça o que eu vou te dizer. O
que o inimigo mais quer é plantar em você o medo, a dúvida, a incerteza. Porque ele sabe que um crente com medo é uma presa fácil. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você tem o Espírito Santo na sua vida, mas se você permitir que o medo se instaure na sua alma, nas suas emoções, você se torna uma presa fácil. E todo aquele que caminha pela dúvida, ele inflama outros a duvidar também. Então, se você não tem ainda esse equilíbrio, se você ainda não tem essa facilidade de ouvir notícias, de ouvir realidades, mentiras, inverdades, porque muito do que está sendo dito são mentiras, inverdades. Se você não tem esse preparo, então eu te peço, não ouça, fica longe. Alguém chegou para você, você viu aquilo? Não, eu não vi, não quero ver. Só não tenho raiva de quem viu. Mas não vi não quero ver não, tá tudo bem. Eu me apego na palavra. E não seja você, por favor, não seja você um disseminador de más notícias. Gente, eu vou abrir meu coração aqui. Tem uma coisa que eu não suporto. É aquele tipo de pessoa que ela fica quietinha no grupo. Sabe aqueles grupos de WhatsApp? A pessoa fica quietinha, não fala nada, mas se acontece algum desastre, ela é a primeira pessoa. Vocês viram? Ou então alguém morreu. Conhece alguém assim? A pessoa não fala nada no grupo, mas se alguém morreu, gente, vamos orar, fulano de tal morreu. Se você fosse tão preocupado assim, você falava coisas boas também. Mas só fala quando alguém morreu, só fala quando é desastre, só fala quando... Então para, por favor, estou te pedindo. Não seja essa pessoa. Seja aquele que anuncia as boas novas. Seja aquele que lança fora o medo do seu próprio coração e, se Deus permitir, do coração de outros que estão à sua volta. Salmo 56, verso 3. Eu quero que você leia junto comigo. Salmo 56, verso 3. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Vamos, continua os versos. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Vamos lá, Isaías 41, verso 10. Vamos, rápido. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Vamos, Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos, Isaías 41. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Salmos 23, vamos. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Deuteronômio 31. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, nem desanime. Tem alguém que pode glorificar esse Deus nessa noite?
Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, assim como falou ao nosso coração também. E é isso aí, ative as notificações, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e nos acompanhe pelas nossas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. É claro, e você pode contribuir junto conosco, fazendo parte desse ministério. Você pode entregar suas sementes através das suas ofertas, dos seus dízimos e fazendo com que realmente o Evangelho de Jesus continue sendo pregado para o Brasil, para as nações. E eu tenho certeza que em nome de Jesus, o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe e até o nosso próximo culto.